Olá, muito boa noite, eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre gravidez da adolescência. Estou recebendo o Dr. Pedro Awada. Doutor, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Para você que está nos assistindo agora, vou pedir para você compartilhar isso. Hoje é muito importante, a cada 21 minutos, infelizmente no Brasil, uma menina se torna mãe aos 10 até aos 14 anos. Então, a prevenção, a informação é a única maneira da gente poder mudar esse quadro. Então você pode seguir as nossas redes sociais, nos mandar e-mail. Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui embaixo que nós iremos responder. Bom, doutor, gostaria que você explicasse para nós, o que acontece no corpo de uma menina, de uma adolescente, que tem entre 10 e 14 anos, quando ela engravida? Existe uma lacuna, quase um erro da natureza, porque a partir do momento que a menina começa a ter a menstruação, ela pode ficar grávida, mas isso não quer dizer que ela esteja pronta para ficar grávida. O poder e querer e ter são coisas distintas. Sim. Infelizmente, o corpo não está totalmente preparado e isso leva a graves problemas que ela vai carregar para o resto da vida. A adolescente, para ela, por si só, um dos piores é a transformação do corpo com a deformação das estrias, porque a pele dela ainda ela não cresceu o suficiente, não tem uma elasticidade, e da noite para o dia, uma gestação que leva 9 meses, é uma transformação da unha do pé ao cabelo, e ela não está preparada para isso, e o corpo dela vai realmente se deformar, as estrias são permanentes, difícil correção após o parto com plásticas, a maioria não tem acesso, então... Sim. O ponto estético é muito importante psicologicamente e pós-parto para elas. E tem todos os problemas que dão com a gestação propriamente dita pelo corpo não preparado, complicações da gestação em si, muito trabalho de parto prematuro, porque o corpo ainda não se desenvolveu o suficiente, então difícil ela chegar a uma gestação até o final do 9º mês. Problemas de patologias como anemia, pois o jovem já tem uma dificuldade alimentar, já Sim. É uma coisa complicada, uma ingestão desordenada de carboidratos, e aí ele não tem uma dieta saudável, não causa muita anemia fetal leva a baixo peso fetal. E, consequentemente, vão ocasionando cada um problemas de hipertensão, na gestação, a pré-eclâmpsia, eclâmpsia em adolescentes é mais comum surgir também pelo próprio despreparo da adolescente em si, E a infecção urinária também pode... A infecção urinária, na verdade, é uma complicação não específica da adolescente. Tá. Infecção urinária é uma das complicações principais na gestação que levam ao trabalho de parto prematuro. A adolescente mas é um número insignificante. A gestação em si é que leva a uma facilidade e consequentemente, a trabalho de parto prematuro. Mas a adolescente tem um índice pouca coisa maior. Tá. Existe, doutor, algum percentual de aborto espontâneo? Tem uma Olha, estatística vou ser disso? honesto, estatisticamente elas têm um índice maior de abortos, é um pouco maior do que a população normal, não vou lhe dar números Sim. concretos, pois o Brasil é pobre em estatística. Se eu usasse alguma estatística, provavelmente estaria estudando estatísticas dos Estados Unidos. Sim. Mas não, é maior sim, tem um maior índice de abortamento, espontâneo, lógico, mas eu não tenho números assim realistas. Tá, joia. O que a gente vê hoje, doutor, é que a internet ela é uma das propulsoras ao incentivo da vida sexual. Então isso acaba acontecendo cada vez mais cedo. Inclusive você também faz um trabalho com os adolescentes, faz palestra também de prevenção, O que você poderia dizer para os pais, Que às vezes os pais eles olham os filhos, não, só tem 12, 13 anos, não tem vontade, e a gente é ser humano. É isso aí. Na verdade, o pai tem que evitar de qualquer forma assim, tapar o sol com a peneira, essa Sim. É a verdade.
O adolescente, na verdade, a idade é importante, mas principalmente o pai tem que olhar a transformação do corpo. Por quê? Você tem meninas de 12 anos que você olha, ela é uma menina. Sim. Mas tem meninas de 12 anos que você olha e fala, ela é uma mulher. Eu sempre falo que esta fase é a fase do milho e da pipoca. Você está olhando na panela, você vê um milho. Num segundo que você dá uma piscada, pá! Explode, você vira uma pipoca. Uma coisa que você nem reconhece mais, você não sabe o que era o milho, e ela agora é pipoca. É verdade. E isso é super rápido e os pais às vezes se enganam. E o que você falou, perfeito, a mídia, seja celular, seja televisiva, o incentivo ao início da sexualidade precoce é grande. Com isso, a estatística que você passou dos partos é verdadeira, apesar que houve uma queda da gravidez na adolescência. Continua sendo altíssimo, mas houve uma queda. A queda se deve porque a nossa população, a maior parte, está nas grandes cidades, onde tem a condição delas irem, tem postos de saúde em grande quantidade, tem a distribuição de métodos contraceptivos de forma fácil. Com isso houve uma redução, porque elas têm maior acesso também à informação. Sim. Mas continua sendo um número muito alto, muito triste de ver a gravidez indesejada na adolescência. E geralmente, doutor Pedro, quando uma adolescente vai no seu consultório, seja a mãe vai junto, como que você lidar com essa situação? Eu costumo orientar as adolescentes que procuram o canal Doutor Camisinha, né, que às vezes elas têm vergonha de falar em frente à mãe que já teve relação sexual. Então, elas têm até medo, né? Porque por causa da mãe, do pai, às vezes até pela questão religiosa. Então, normalmente, como que você lida nessa situação quando você está... A mãe ali, a filha, a mãe sai, fica só a filha. Como você lida na primeira consulta de um adolescente, assim? Só para dar dica para quem nunca foi. Perfeito. Não, ficar sozinho com um adolescente nem é permitido. Sim. A gente não fica... sempre tem que estar acompanhado da mãe ou de um familiar maior de idade, para não existir nenhuma dúvida quanto à sua orientação. A verdade é simples, você precisa mostrar para a adolescente que você está ali para ajudá-la, não tem interesse nenhum em dar uma lição de moral ou de média, na verdade você tem que respeitar o momento dela. Se ela resolveu, mesmo tendo 14 anos, eu acho precoce, vai ser uma solução. Não adianta, você não vai jamais evitar. Então, qual é a função do médico? Orientação. Orienta para se prevenir, orienta, eu conto que eu sempre brinco, que aí eu transformo o inimigo da nossa, dos homens, né? Eu conto as malandragens do homem, né? Eu falo para ela, eu sou homem, então vou te contar. Não faça, não, você vai, o menino conta que é como uma medalhinha cada menina que ele pega. É verdade. Usa você de uma forma realmente descartável. Vocês meninas têm sempre a procura pelo amor, pelo romance, pela paixão, e o menino nada mais quer relação sexual. Então eu conto para ela se abrir, transformo a minha paciente na minha amiga e confidente. Dou um direito hoje, isso sim, que a tecnologia me permite na frente da mãe, é dar no meu cartão o meu celular com o meu WhatsApp. E aí ela pode fazer perguntas que às vezes ela esteja inibida de fazer na frente da mãe sobre coisas que aconteceram com ela. A mãe, na grande maioria, sabe que a filha iniciou ou vai iniciar a vida sexual. Sim. Tanto que, graças a Deus, eles conversam, ela percebe isso e leva para mim para quebrar esse gelo, para ter um apoio de um amigo profissional da área, que vai, óbvio, dar a orientação correta, dar o medicamento em caso de prevenção. E aí é muito legal essa sensação de ajudar o adolescente, né? Porque ele, quando se torna seu amigo, é uma delícia, as perguntas, te encontra, você realmente vira o tiozão bacana da história. Isso é muito bacana. Agora você citou um fato importante aqui. Sempre a mulher, né, ela é muito mais madura que o homem. Então, na adolescência, a menina de 14, 15 anos, ela pode estar namorando já um rapaz de 18 anos. E o menino de 14, 15 anos, apesar disso ter mudado muito, era mais na minha época. Só queria jogar bola. Então isso tem mudado bastante. Mas
a mulher, ela também, apesar dela crescer, se empoderar, ainda há muita pressão, principalmente quando uma mulher engravida, doutora. Estou contando isso para você porque esse ano eu falei com uma menina no Nordeste, que ela tinha 18 anos, engravidou de um rapaz de 32, e o rapaz tinha filhos, era casado, e estava fazendo uma pressão tão violenta nessa menina para ela abortar, que ela estava esmurrando a barriga dela e tomando chá de canela. Então, para você ver como ainda tem esse preconceito. Então, se a mulher engravidou, a culpa é da mulher. E hoje não é assim. Eu costumo falar que as pessoas têm que conhecer o que é um ciclo menstrual, principalmente o homem, né? A gente está na área da informação. Olha, é verdade, mas infelizmente sempre estoura para o lado da mulher. Se você for falar sobre métodos contraceptivos, qual é o masculino? Sim. O único exclusivo? A camisinha, doutor Camisinha. As meninas têm N métodos para escolher. Sim. Então sobra para ela que ela tem que se prevenir porque ele, o único método que tem é a camisinha. Certo? Tá errado. Os dois têm que se prevenir. Sim. O filho é dos dois. Mas a corda sempre estoura para o lado da mulher. Porque é a mulher que fica grávida. Numa separação, a criança fica com a mulher. Sim. Tudo é da mulher. A dependência da gestação, os problemas da gestação vão ocorrer com a mulher. O rapaz, e isso que você falou é muito comum. Geralmente não são os rapazes, né? Os rapazes são tudo acidente quando duas crianças estão brincando e tem uma gravidez indesejada juntos. Sim. Essa é a pior de todas, mas uma das mais comuns são o que você falou. A jovem é mais madura, então ela acaba se relacionando com mais homens mais maduros, e esses homens usam essa maturidade também para se aproveitar da ingenuidade, mesmo ela se achando mais madura, ela ainda é ingênua e acaba ficando grávida, e aí são gravidezes indesejadas muito mais por ele Sim. do que por ela propriamente dito. E doutor, antes da gente ir pro break aqui rapidinho, o que você tem a dizer principalmente para as adolescentes, né, que querem tomar o anticoncepcional que a amiga toma porque não vai no ginecologista? Olha, é um erro. Na verdade, o anticoncepcional ela até pode fazer. Vou te dizer que até é melhor ela tomar o da amiga se ela não conseguir chegar num médico do que ficar grávida. Sim. Tá? Então, é uma falha dela, mas tudo é melhor do que uma gravidez indesejada. Sim. Mas o certo é passar, porque as pílulas são diferentes. Tem pílulas indicadas mais para uma menina quando ela tem a famosa síndrome do ovário policístico, que ela tem aquelas acnes, está com oleosidade de pele. A gente usa um anticoncepcional mais específico que ajuda ela tanto não engravidar como melhorar essa condição hormonal dela. Então, o ideal é ela procurar um especialista para discutir o método. Mas, lhe garanto, melhor ela tomar da amiga no começo, até chegar num médico e não ficar grávida. E geralmente, doutora, a partir de que cartela ela está protegida já contra uma gravidez indesejada? Olha, do ponto de vista médico, eu teria que falar a verdade, ela atingindo a metade de uma cartela, ela está quase totalmente segura. Mas eu indico primeira cartela como completa, a partir da segunda aí ela está 100%, na verdade 99%, porque os métodos contraceptivos hormonais, as pílulas dão 99% de garantia tomada de forma correta. Tá, joia, doutor. Muito obrigado. Então nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, seja muito bem-vindo, estamos de volta. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Pedro Ada, né? Para quem não assistiu o primeiro bloco, né? Nós estamos falando sobre gravidez na adolescência. Então é muito importante para você que tem filhos na adolescência orientar. Né? Você pode seguir nas redes sociais o projeto do Dr. Camisinha, no Instagram, no YouTube, baixar o nosso aplicativo também, que já tem mais de 11 mil downloads. E caso você queira tirar alguma dúvida, por favor, coloque sua dúvida aqui embaixo que nós iremos responder. Né? Nós estávamos falando no
intervalo passado aqui no primeiro bloco sobre a gravidez na adolescência, e geralmente é gravidez não planejada e não indesejada, né? Mudaram alguns termos, então é importante a gente corrigir isso, tudo bem? Doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre o ovário policístico. O que eu vejo hoje, tem muitas meninas que menstruam um mês sim, 2 meses não, nunca foram um ginecologista, não sabem o que é período fértil. Explica um pouquinho para nós. A síndrome do ovário policístico, síndrome quer dizer um conjunto de sinais e sintomas. Então, ela engloba várias coisas. O principal da síndrome são a acne, o ganho de peso e o aumento de pelos. Teoricamente, são esses 3 os mais famosos. A irregularidade menstrual, óbvia, por causa deste ovário que não funciona direito, chamado policístico, que formam vários cistos nele, vistos a ultrassonografia, mas o diagnóstico não é feito pela ultrassonografia, porque você pode ter um ovário com característica micropolicística, mas que funcione corretamente. Na verdade, você precisa fazer uma pesquisa hormonal para ver que a menina tem a síndrome de ovário policístico. Mais fácil de saber é perguntando: menstrua de forma irregular? Sim. Está com acne? Tem um ganho de peso? Certeza, a menina tem síndrome de ovário policístico. É fácil esse diagnóstico e aí você vai explorar cada caso, o que mais está ocasionando, e o tratamento sempre é hormonal, uso de contraceptivo. Eu, nos primórdios, nem na minha época, faziam até cirurgias no ovário, que descobriu-se que não serviam para nada. Sim. Na verdade, 100% tratamento do ovário policístico é com o contraceptivo. Você, na verdade, põe o ovário para dormir, deixa passar um tempo, melhora os sintomas ruins que o síndrome do ovário policístico ocasiona no jovem e evita a gravidez indesejada, que é uma coisa realmente importante. O termo indesejada realmente é uma coisa legal. Por quê? Não é uma gravidez sempre é linda, né? Uma gravidez é um momento máximo Sim. da mulher. Então você não pode falar mal de ela ter ficado grávida. Eu sempre falo que aí a prevenção é importante. Quem tem que fazer tudo para que ela não fique grávida. Porque o dia que ela ficar grávida, eu vou pôr ela no colo e vou tratá-la como uma rainha. Sim. Pois ela está no momento máximo. Não interessa que ela tem 12 anos. Não adianta você olhar para ela e falar: tá vendo? Eu te falei, eu te disse, você não devia, vai estragar a tua vida. Veja, ela já está grávida. Já aconteceu. Aconteceu. Não pode se fazer isso. E doutora, geralmente, até para título do meu conhecimento, o ovário policístico ele aumentou mais o diagnóstico dele do que na década 90, década de 80, ou sempre aconteceu isso? A alimentação tem alguma coisa a ver? Então, acredita-se que tem alguma relação dos alimentos, excesso de hormônio nas carnes. Houve, se você for ver, a população teve uma modificação estrutural. Hoje é comum jovens grandes, altos, uma coisa que era exceção. Sim. Meus grandes amigos de altura mesmo, eu contava numa mão. Hoje em dia todo mundo é alto, né? Eu sou baixo com 1,76 m. Hoje o jovem, em média, tem daí para 1,90 m, 1,90 e pouco. E isso na mulher levou o quê? A uma maturidade precoce dela. Sim. Aquilo que falei, meninas com corpo de 12, 13 anos, mas, na verdade, como mulheres, né, desenvolvidas, grandes, a telarca, que é o surgimento da mama, tudo já de uma forma super rápida, só que o eixo hormonal, aí sim, o ovário não acompanha. A síndrome do ovário policístico parece que realmente aumentou, você vê, a quantidade, devido também a isso, um desenvolvimento desordenado do corpo do adolescente. É importante você falar isso, doutor, que a gente estava falando antes da menina tomar o anticoncepcional da amiga, né? Também é importante, às vezes, a menina ela inicia um anticoncepcional e ela tem ovário policístico e não sabe. E aí, eu queria que você também explicasse hoje, que é importante para o nosso público aqui, que são os adolescentes, o ciclo menstrual. Normalmente, qual que é o mínimo que dura? 26 dias, o máximo 36 dias, para ela poder conhecer um pouco mais do corpo dela e acompanhar esse ciclo. Perfeito. Perfeito. Isso se deve a, assim,
O ciclo menstrual correto, você conta o primeiro dia de um ciclo no primeiro dia da menstruação, até o primeiro dia da próxima menstruação. Este intervalo é que é o ciclo. Sim. O normal dele é 28 dias. Podendo ter uma variação entre 27 e 30 dias, e você considerar normal. Como que se calcula o período fértil, que é a famosa tabelinha? Do primeiro dia de uma menstruação, para aquelas que têm 28 a 30 dias, você conta a metade. Sim. Se ela tiver de 30, conta 15, caiu o 15º dia, teoricamente, é onde ocorre a ovulação. Como o ser humano não é uma ciência exata, você tira 3 dias antes, 3 dias depois, essa é a semana fértil da menina. Então essa é a tabelinha importantíssima para ela conhecer o ciclo dela. Quando foge, quando tem aquelas meninas que fica mês sem vir, 2 meses, começa a ter a acne, ou tem ganho de peso, você vai desconfiar da síndrome do ovário policístico. Sim. Se ela tem um ciclo correto, não tem problema. O fato que você falou de ela usar a pílula da amiga, tendo ou não ovário policístico, não faz diferença, porque o diagnóstico do ovário policístico é, na verdade, uma classificação. Você vai falar, não, você tem ovário policístico, e o tratamento é conseguir iniciar uma pílula no primeiro dia, que hoje quase todas as pílulas se iniciam no primeiro dia de um ciclo menstrual. Sim. Então, se ela iniciar a da amiga, que ela estava atrasada, ela teve medo, a amiga ensinou, a professora amiga Sim. passou, ela tomou, até ela chegar no médico, não tem problema, não fará mal. Ao contrário, a pílula é o tratamento da síndrome do ovário policístico. Sim. E aí, doutor, a gente estava falando sobre o exame clínico, né? Que só pelo clínico você já consegue ali já ter um diagnóstico muito próximo. Se precisar fazer algum exame, qual o exame adequado? A ultrassonografia pélvica. Ótimo. E a dosagem hormonal da menina. Tá. E é possível fazer prevenção do ovário policístico ou não? Não tem prevenção, só tratamento. Tá. Não depende dela, é uma coisa que também... característica familiar, não, a irmã tem, uma outra não tem, é pessoal. Tá, joia. E, doutor, geralmente o tratamento, se ele é com anticoncepcional, a pessoa vai tratar, é claro que depende de cada caso, é clínico, mas normalmente, vou dar um exemplo aqui. Então, normalmente as meninas, quando nos procuram, falam, eu fui ao ginecologista, ele me passou o anticoncepcional X e eu vou fazer por 6 meses. E aí, após 6 meses, essa menina, ela volta no consultório para poder ver como é que tá. Sim. Na verdade, tem 2 formas que eu brinco, né? Depende, se ela vier só para tratamento, porque você quando fala, eu dei um anticoncepcional, você está falando para concepção. Não obrigatoriamente, o anticoncepcional é usado também como tratamento. Sim. Então, se é uma menina que não tem interesse, não tem vida sexual no momento, você só vai tratar a síndrome de ovário policístico, você usa o anticoncepcional, faz um retorno para ir vendo a melhora do quadro clínico dela, no caso da acne, no caso de ganho de peso, diminuição dos pelos na região do rosto, do buço, onde incomodava ela. Havendo a melhora, você pode estudar uma estratégia para suspender o anticoncepcional após no mínimo 6 meses de uso. Hoje, normalmente, a gente não suspende, pois a segurança do uso do anticoncepcional é muito grande. Então, uma vez que ela se adaptou, deixa ela, mesmo sendo como tratamento. Sim, perfeito. Deixa ela a longo prazo também, pode-se optar, pois ela fica muito mais feliz com a vida, com o ciclo controlado, Sim. com a pele boa, com a vida num eixo melhor do que ela estava se suspender por nada. Ótimo. E doutor, a gente acaba falando e acaba surgindo o assunto também. Essa adolescente, às vezes ela acaba tomando anticoncepcional, inicia a vida sexual dela, até aí está tudo bem, ela está protegida. Só que às vezes pela falta de experiência, até pela orientação, por não ter acesso a médicos, que a gente está falando a nível Brasil também, tem muitas meninas que estão tomando anticoncepcional e vai lá e toma a pílula do dia seguinte. Então eu gostaria que você explicasse, né, o que é uma pílula do dia seguinte, que é uma bomba hormonal, e o que acaba acarretando no ciclo dessa menina. Perfeito, doutor Camisinha, não tenha dúvida. É um erro muito comum do jovem não confiar no que está fazendo. Ao meu ver, muito por ser mal orientado. Eu procuro, nas minhas consultas, fazer uma orientação maciça para que ela não cometa esse erro de usar o método e não confiar. Sim.
Eu sempre explico todos os percalços de um uso, o que pode diminuir a eficácia do uso da pílula e tudo mais, para ela não perder a confiança. Lembrando que são 99% de segurança no uso correto. Então não tem cabimento. Aí acontece, ela usa geralmente as mais medrosas ainda não confiam, Sim. fazem, aí termina a relação, fala eu tenho medo e vai lá e toma uma quantidade absurda de pílula de emergência, que é uma pílula de progesterona, não é uma pílula de aborto. Sim. Precisa deixar isso bem salientado. A pílula do dia seguinte é uma tentativa de você enganar o seu organismo para que, se o fecundou um ovo, esse ovo, quando chegar no útero, não ter condições de se grudar nele e levar a gestação à frente. E esse erro comum de não confiar num método, ao meu ver, está muito relacionado a uma má orientação. Se ela for bem orientada, ela vai confiar no método e vai ficar segura e não vai fazer o uso incorreto de pílula de emergência. Ótimo. Bom, meninas, vocês escutaram o Dr. Pedro Ada, então assim, não misture o anticoncepcional com o contraceptivo de emergência, que é conhecido popularmente como a pílula do dia seguinte, ok? Então, se você tiver mais alguma dúvida, escreve aqui para nós. Doutor, eu quero te agradecer. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, veio nos prestigiar. Gostaria que você deixasse aí o seu endereço, a sua clínica, seu e-mail, seu telefone para nós, por favor. Muito obrigado pelo convite. Eu sou um médico aqui de Santo André, nascido, formado na Faculdade de Medicina do ABC. Tenho um consultório na Rua Bernardino de Campos, chama-se Centroclínica. Estou lá há 28 anos atendendo convênios de particulares. É um prazer receber todos aqui, munícipes ou não, né? Mas como nós somos um interior grande, Santo André, Sim. 90% da minha clientela é munícipe. Obrigado pelo convite. O telefone da clínica é 4990-7566. Para a marcação, minhas secretárias vão lhe atender com certeza muito bem. Obrigado do convite. Tá ótimo. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.